Boa noite, meus alunos. Estou começando a aula dando boa noite. Também está tudo escuro, né? Vocês conseguem me ver aí? Alguém está me vendo? Alguém me vendo aí? Por que será? Talvez esteja faltando um pouco de iluminação. Talvez esteja faltando um pouco de luz. Aliás, iluminação, iluminar, iluminismo tem tudo a ver com a aula de hoje. Por isso eu resolvi começar a aula assim. Imaginem vocês, o que vocês estão vendo aqui? Só estão ouvindo uma voz, mas não conseguem entender onde é que eu estou, o que eu estou fazendo. Isso daí é o que a gente consegue nas trevas, na escuridão, né? E o iluminismo foi um movimento que foi a matriz intelectual do século XVIII, que lançou luz sobre a mente humana, lançou luzes, iluminou, clareou, através da razão, através do racionalismo. Então, vamos ver o assunto de hoje, que é iluminismo e liberalismo. Mas para começar bem o nosso assunto, vamos lançar um pouco de luz sobre nossa mente, para que a gente possa ver melhor as coisas. Vamos iluminar então, pessoal. Agora sim, agora sim. Então, o iluminismo foi um movimento que englobava diversas perspectivas e que foi a matriz intelectual do século XVIII. Mas ele surgiu assim de repente? Como é que é isso? É assim que surge de repente um movimento, um iluminismo? Em história, vocês sabem que tudo é uma questão de evolução. Nada acontece por acaso nem de repente. Então, normalmente, há uma evolução. E o que nós tivemos aí antes, nos antecedentes? Aí vamos lá atrás buscar o primeiro movimento que trouxe o racionalismo, o humanismo, foi vamos lá, Renascimento. Renascimento do século XV e XVI. Apesar de o Renascimento ter sido um movimento com os olhos voltados para o passado, para a civilização greco-romana, para valorizar aqueles pensadores, aqueles filósofos gregos, apesar de estar voltado para o passado, ele valorizava o racionalismo, a humanidade, o humanismo. Isso daí nós podemos dizer que foi o pontapé inicial, o primeiro movimento no sentido do que veio a ser depois o iluminismo. Mas aí no meio do caminho ainda temos um outro movimento importante, que ficou conhecido como Revolução Científica. Foi um grande desenvolvimento científico que tivemos no século XVII, por ali. Nós temos aí, podemos citar René Descartes, né, com a sua lógica, com o seu raciocínio lógico, que era um matemático. Nós podemos citar também Isaac Newton, que observando a natureza, ele criou algumas leis, as leis que regem a natureza, né? A lei da gravidade, por exemplo, que todos vocês já conhecem. E depois foi evoluindo, né? E nós tivemos o iluminismo. O iluminismo, ao contrário do Renascimento, ele tinha um olhar para o futuro, na construção de uma nova sociedade, com mudanças, com base nos postulados da razão, do raciocínio, do empirismo, e focado no progresso da humanidade, no progresso, na evolução. Era uma corrente que apoiava bastante o pensamento de uma classe nova que estava surgindo, que era a burguesia. Atendia ao ideário burguês, digamos assim. Outros estudiosos já dizem que o iluminismo foi o ponto de partida, tá, da nossa sociedade contemporânea. E ele pregava tudo ao contrário do que era, do que existia antes no antigo regime. O antigo regime era caracterizado pelo grande poder da igreja, né? Era caracterizado também pelo mercantilismo, pela intervenção estatal na economia, e também caracterizado pelo absolutismo, digamos assim, né? O poder absoluto,
a divindade do poder real. Então ele criticava então a política, criticava a economia, criticava a sociedade. E visava construir um futuro melhor, mais justo para a humanidade. E tudo isso baseado nos postulados da razão, valorizando o intelecto, a razão, o raciocínio. Então vamos agora iniciar a nossa aula sobre o iluminismo e o liberalismo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos então à nossa aula propriamente dita. Numa primeira aula nós veremos o antigo regime, para que possamos entender como evoluiu, como foi a transição do antigo regime para o iluminismo, numa primeira aula. Na segunda aula nós veremos a parte do liberalismo, que é o iluminismo na área econômica, né? Como seria isso? Como é que foi o liberalismo? E por último, o despotismo esclarecido. Mas nesse primeiro momento nós vamos agora para a nossa primeira aula, ok? Prosseguindo na aula, vamos recordar aqui o que era o antigo regime, o que caracterizava o antigo regime. As principais características que estão citadas aí como o poder da igreja, o absolutismo monárquico, as práticas mercantilistas ou capitalismo comercial, a desigualdade jurídica e como era a sociedade na época, era uma sociedade extremamente rural. Então vamos detalhar cada tópico desse daí. O poder da igreja. A igreja, ela legitimava o poder absoluto do rei, como sendo algo imposto ou criado por Deus. Então o poder da igreja era tão grande, ela tinha um poder transnacional. Ela resolvia questões entre os estados, entre os reinos. Ela promovia guerras, lembram-se das cruzadas? Ela estabelecia paz entre reinos, que ficava conhecido como trégua de Deus. Ela tinha um poder enorme sobre a mentalidade coletiva e sobre toda a sociedade. Então esse poder da igreja, ela permeava toda a estrutura do antigo regime. Desde a estrutura política, a estrutura social, permeava tudo. O absolutismo monárquico, que é a outra característica, eu botei dois tópicos aí para caracterizar bem. Um deles aí que tem um lema que ficou muito conhecido, que foi muito utilizado, que era do bispo Jacques Bossuet, que viveu de 1627 a 1704, ele justificava o absolutismo monárquico. Ele, como bispo da igreja, justificava. E ele tinha esse lema: um rei, uma fé, uma lei. Essas palavras se tornaram uma espécie de lema entre as monarquias absolutistas. Quer dizer, o rei definia a fé, o rei era a lei. Por defender a divindade do poder real, o seu poder era incontestável na Terra. Era um poder criado por Deus, então quem iria contestar? Só quem poderia contestar é Deus. Ninguém poderia questionar. O que ele fizesse ou decidisse, ele estava inspirado por Deus, segundo essa defesa aí do bispo Jacques Bossuet. Então só Deus poderia julgar. Então todos os atos do monarca, só Deus julgaria. E quando? Quando ele morresse. Então fica bem claro aí essa defesa do absolutismo monárquico. Thomas Hobbes, que foi um pensador também, que viveu de 1588 a 1679, ele defendia de certa forma o absolutismo também, e ele escreveu uma obra, o Leviatã. E Leviatã, na realidade, é um monstro citado na Bíblia, um monstro marinho. E Leviatã, ele usou esse nome para representar o Estado. Hobbes evoca o símbolo religioso Leviatã para impor a obediência dos súditos. O Leviatã representava o Estado, com base no contrato social. Quer dizer, um acordo da sociedade para criar um órgão que, pelo medo da morte violenta, ele mantinha o poder coercitivo do Estado. Em suma, o Estado exerce seu poder por ameaça, pela força, e não pelo consentimento. Então esses dois pensadores aí, eles defendiam o absolutismo monárquico. As práticas mercantilistas, características da época também,
que deram origem ao também conhecido como capitalismo comercial, que as principais características, não vou perder muito tempo aqui, que vocês já viram, era o metalismo, uma balança comercial favorável, o protecionismo usando barreiras alfandegárias, o metalismo, que significava que quanto mais metais preciosos possuísse a nação ou o reino, mais rico ela seria. A balança comercial favorável é que exportar mais e importar menos para ter uma balança comercial favorável. Intervenção estatal, tudo isso era prática mercantilista do antigo regime. A desigualdade jurídica, como nós vimos, a sociedade era uma sociedade estamental. Era composta ali pelo clero, a nobreza e o terceiro estado, que era o povo. Aí estariam os servos, os artesãos, os pequenos profissionais livres. A própria desigualdade jurídica, né? A desigualdade jurídica, então, é um fator marcante. Aí vocês me perguntam o que é uma sociedade estamental. É aquela sociedade em que as pessoas tinham suas posições sociais definidas desde o nascimento. Nasceu naquele estamento, vai morrer naquele estamento. Permaneceu assim por toda a vida. Não havia ascensão social. Até hoje, podemos dizer que temos resquícios desse pensamento no imaginário popular. Vocês conhecem aquele ditado, filhinho de peixe, peixinho é? Nós usamos isso com uma outra conotação, mas no fundo, na época isso se aplicava muito bem. Se nascesse servo, servo permaneceria. Se nascesse nobre, nobre permaneceria. Os privilégios eram para poucos, e as obrigações para quem? Para quem? Para o terceiro estado, para o povo. O clero e a nobreza não pagavam impostos e não trabalhavam para promover seus sustentos. Como assim não trabalhava, professor? Alguma coisa eles faziam, claro. O clero tinha obrigações religiosas, dos sacramentos, missas e etc. Os nobres tinham que administrar as suas propriedades, as suas riquezas, ou os impostos que ele recebia. Mas quem trabalhava duro mesmo na terra, quem fazia os artesanatos, fazia tecidos, calçados, etc., era o terceiro estado. E eles não tinham direitos políticos. O terceiro estado não tinha direito político, não podia exercer cargos importantes, pagavam pesados tributos e trabalhavam para sustentar os outros estamentos, a nobreza e o clero. Havia tribunais especiais para julgar crimes do clero, da nobreza, e com leis especiais, legislações especiais diferenciadas. É claro que os tribunais que julgavam o terceiro estado eram bem mais severos. A sociedade era rural e ainda havia variadas formas de servidão no antigo regime. 80% da população vivia no campo. A terra ainda era a principal fonte de riqueza para a nobreza e para o clero, para a igreja. E para o povo, o que significava a terra? Somente trabalho extenuante para garantir a sua própria sobrevivência e a sobrevivência dos outros estamentos. Grandes proprietários e arrendatários não trabalhavam diretamente aquele trabalho árduo, difícil, trabalhando a terra. Quem eram esses grandes proprietários? O clero e a nobreza, a igreja e a nobreza. Quem eram os arrendatários? Arrendatários eram pessoas que tinham pequenas posses ou uma certa riqueza, que foram aparecendo, o iniciozinho da burguesia ali, ou da pequena nobreza. Pessoas que tinham mais recursos e que poderiam arrendar a terra, isto é, pagar para explorar a terra. Com o trabalho de quem? Do trabalhador rural, que às vezes era servo, às vezes evoluindo para um trabalho assalariado com o tempo, mas com o povo ali, a mão de obra específica ali, de algumas formas de servidão. Ok, pessoal? Vamos ao próximo slide, então. Eu resolvi colocar essas palavras aí, um pequeno texto que tem no livro didático dos senhores, do rei francês Luís XIV. Foi o auge do absolutismo monárquico, o símbolo do absolutismo monárquico francês, que ele dizia:
todo poder, toda autoridade estão nas mãos do rei, e não pode haver outra no reino que aquela por ele estabelecida. Olha só, hein, gente? Então a autoridade toda centralizada na mão de uma pessoa só, nas mãos do rei. E não há outra autoridade no reino. E ele ainda diz, a vontade de Deus é que todo aquele que nasceu súdito obedeça cegamente. A vontade de Deus. Então é o poder é conferido a ele por Deus. E todos devem obedecer cegamente. Ele tinha o poder da vida e da morte sobre seus súditos. E ainda continua, é somente a cabeça, quer dizer, ele, que compete deliberar e resolver. E todas as funções dos outros membros, todos, consistem apenas na execução das ordens que lhes são dadas. Então, por aí vocês veem que ele é a cabeça, ele define, ele dá as ordens para todos no reino, e todos devem obedecer. Ele é a lei, ele é o Estado. E tudo isso conferido de maneira divina, segundo o princípio divino da soberania do rei, do absolutismo monárquico. Para vocês verem como era, então, o estado do absolutismo monárquico. Vamos agora ao iluminismo propriamente dito. O iluminismo, também conhecido como ilustração ou esclarecimento, foi um movimento social, intelectual e filosófico que surgiu na Inglaterra e na França, entre os séculos 17 e 18, que depois até se espalhou pela Europa, pela América, inspirando transformações políticas e sociais importantes, como a própria Revolução Francesa e as revoltas emancipacionistas ou de independência do continente americano. O iluminismo ele tinha uma crítica frontal, direta contra o antigo regime, que nós vimos no slide anterior. E essa crítica incluía aí uma série de postulados iluministas em busca de uma sociedade mais justa e livre, que era o ideal burguês da época. Então, dentre esses tópicos, nós vamos ver ali liberalismo político e econômico versus o absolutismo e o mercantilismo do antigo regime. O liberalismo político e econômico se baseava na não intervenção do Estado na economia, na divisão dos poderes, a divisão dos três poderes que nós temos hoje em dia, executivo, legislativo e judiciário, para que possa haver um equilíbrio maior na condução de um país, da nação. E em governos representativos, quer dizer, representantes do povo nas assembleias, no Congresso, para poder representar a vontade popular. Outro tópico é a igualdade jurídica versus a desigualdade da sociedade estamental. Isso daí nós vimos no slide anterior como era a desigualdade. Aqueles tribunais especiais para a nobreza e o clero, estão lembrados? Então vocês viram que isso daí é uma coisa que também deveria ser combatida e foi combatida. Se busca hoje que a lei seja igual para todos. A tolerância religiosa versus o poder e o tradicionalismo da igreja. Eles defendiam a liberdade de culto, cada um poder professar a sua fé, contrariando frontalmente o que nós vimos anteriormente ali do bispo Jacques Bossuet. Lembra qual era o lema do bispo Jacques Bossuet? Vou dar um tempinho para vocês tentarem recordar, tentarem lembrar. Eram ali 6 palavras. Ele dizia, um rei, uma fé, uma lei. Então esse uma fé é que o rei definia qual era a fé que todos os súditos deveriam seguir. Então eles pregavam justamente o contrário. O iluminista ele queria tolerância religiosa, queria liberdade religiosa, e até mesmo para aqueles que não quiserem ter religião nenhuma. Então, um outro tópico, liberdade de expressão e educação do povo, educação para todos. Eles defendiam a liberdade de expressão e o acesso amplo à educação, ao conhecimento. Vocês viram lá que desde a Idade Média, quem detinha o conhecimento era a igreja. Depois foi evoluindo um pouco com o Renascimento.
E agora eles defendem a educação para o povo, o conhecimento amplo, pois só assim eles acreditavam que poderia se alcançar uma sociedade mais justa e mais livre. Agora vamos ver aí a razão iluminista. O que era a razão iluminista? A razão e o pensamento lógico para explicar tudo, explicar a natureza, explicar a sociedade, explicar o homem. O pensamento racionalista teve início no Renascimento e grande impulso no Iluminismo. Queriam que a luz da razão iluminasse a mente das pessoas. Eles eram contrários aos dogmas e superstições, ao misticismo. Então, tudo isso daí era combatido pela razão iluminista. Vamos ver, então, os principais pensadores iluministas e as suas ideias. Como não podia deixar de ser, nós vamos começar com John Locke, que é considerado o pai do iluminismo, que viveu entre 1632 e 1704 na Inglaterra. Ele baseava todo o seu pensamento no empirismo e no liberalismo político. Empirismo vem de empiria, do grego empiria, que quer dizer experiência sensorial. Ele dizia que a nossa mente era como uma tábua rasa, sem nada, lisa, sem nenhuma gravação, sem conhecimento algum, e que os primeiros conhecimentos nós íamos obtendo através dos sentidos, da visão, da audição, do olfato, do tato. E depois que esses primeiros conhecimentos eram adquiridos, o aperfeiçoamento, o raciocínio, através da razão, do esforço da razão, nós chegaríamos aos outros conhecimentos. Ele condenou o absolutismo, defendeu a liberdade, liberdade de expressão, liberdade de locomoção. A tolerância religiosa era defendida por ele também. E a própria propriedade privada e a livre concorrência econômica, que era um princípio do liberalismo político e econômico. Ele era representante da escola clássica de liberalismo econômico. E ele pregava também, já que ele pregava que o liberalismo político, ele pregava que o povo tinha direito à resistência, a resistir, a lutar contra um governo tirano. Por isso que ele defendia a liberdade. E ele defendia também o direito do povo resistir ou lutar contra o governo tirano. Esse era o princípio da resistência de John Locke, pai do iluminismo. Ok? Vamos ao próximo slide e verificar outros pensadores iluministas. Dando continuidade, então, vamos ver aí outros pensadores iluministas e as suas principais ideias. Nós vemos aí primeiro Voltaire. Voltaire, na realidade, era um nome fictício, que o nome dele real, na realidade, era François-Marie Arouet. Então, ele viveu de 1694 a 1778. O Voltaire era extremamente crítico ao clero, à igreja, porque ele pregava a tolerância religiosa. Ele era contra a intolerância religiosa. Ele defendia que todos os súditos poderiam escolher a religião que quisesse seguir. E que os soberanos, os reis, deveriam ser assessorados por iluministas. Ele não queria subverter o regime, ele queria apenas que os soberanos, os reis, os monarcas, fossem assessorados por iluministas. Então ele queria que esses reis fossem esclarecidos, fossem iluminados, fossem ilustrados, assessorados por iluministas. Então daí que veio a ideia e surgiu então os déspotas esclarecidos, assessorados por iluministas. Ele era defensor das liberdades individuais, do livre pensamento, da livre expressão, e também defensor da propriedade privada. Ele não defendia a participação da maioria do povo no poder. Ele defendia uma democracia limitada. E agora vamos ver o que pensava Montesquieu. Montesquieu, que viveu de 1689 a 1755, a sua principal obra foi O Espírito das Leis.
Nela, ele defendia o princípio do equilíbrio e independência tripartite. Quer dizer, a independência dos três poderes como a melhor maneira de defender o povo de governos totalitários, de governos abusivos. Então ele defendia que o executivo, legislativo e judiciário fossem equilibrados e independentes. E com isso teria uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. Ele não defendia um governo burguês propriamente dito, mas ele defendia uma monarquia aristocrática e moderada, como era na Inglaterra, nos moldes da Inglaterra. Ele se inspirava muito no modelo inglês. E quanto a Rousseau, que viveu de 1712 a 1778, a sua principal obra foi O Contrato Social. Ele dizia que o Estado é uma associação de homens para atender à vontade do povo, que nada mais é do que o contratualismo. Ele defendia a pequena burguesia, os pequenos proprietários, os profissionais autônomos, os artesãos. Ele defendia a pequena burguesia. E foi ele que criou o mito do bom selvagem. O que era esse mito do bom selvagem? Na realidade, nas suas obras, ele enaltecia os valores da vida na natureza, do homem na natureza, elogiando a liberdade e a pureza do selvagem em seu estado natural, como se a melhor maneira, o mundo ideal, fosse voltar no passado e o homem viver na natureza novamente. Então daí surgiu o mito do bom selvagem. E por último, nós vamos falar da enciclopédia. Vocês nunca ouviram falar desse nome, enciclopédia? Na realidade, a enciclopédia, a primeira que foi criada e depois tornou-se sinônimo de uma coleção de livros que abarca diversos conhecimentos em diversas áreas do conhecimento, foi feito por Diderot e D'Alembert, e com a colaboração de diversos outros pensadores, cientistas, iluministas. A enciclopédia, ela abarcava uma série de conhecimentos de tudo quanto é natureza, e exerceu grande influência sobre o pensamento político burguês, porque defendia o racionalismo, quer dizer, tudo explicado pela razão, defendia o Estado laico, quer dizer, a separação do Estado da religião, e o progresso humano através da ciência. Em suma, era isso daí. Então nós resumimos aí agora os principais pensadores iluministas e as suas ideias, e que tiveram uma influência muito grande em todo o restante da Europa e principalmente na América nos movimentos emancipacionistas. Ok? E com isso a gente encerra a nossa aula número 5. E vamos para a próxima aula, que vamos ver ali o liberalismo, né? E seguir em frente. Vamos lá.